Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje aqui no Excel a gente vai trabalhar com dados, né? Os dados basicamente você pode ter uma informação bastante ampla, como por exemplo uma lista de clientes, lista de produtos. Você tem uma base de dados externa e você quer importar ou exportar. Você quer fazer um filtro em sua planilha. Então a gente vai compreender um pouco mais sobre a aba dados, né? E realmente os dados no Excel. Vamos colocar em prática para entender um pouco mais como tudo isso funciona aqui no Excel. Bom, aqui nós temos uma planilha bastante longa, né, com um monte de nomes aleatórios de pessoas, estado, né, no caso seriam os funcionários aqui da nossa empresa, ó, com as informações aqui fictícias, né. E aí, ó, nota que é uma planilha muito extensa, né, então a gente vai usar ela como exemplo aqui para que a gente consiga trabalhar com dados, né. Então, ó, tô aqui no menu página inicial. Nós temos a opção aqui, ó, nesse caso aqui, ó, dados. E aí a gente vai compreender um pouco mais, ó, se vocês observarem aqui, tem várias opções de informações relacionadas a dados, né? Como, por exemplo, nessa aqui, ó, você tem as opções de conexão de dados externos, por exemplo, né? Formatos que você pode importar e exportar também. Tem como você conectar em outras estruturas também. Por exemplo, aqui você tem a opção do Azure, né? Que seria o Windows Azure e assim por diante. Aqui tem até conexões, né, externas, por exemplo, desde Facebook, a web, a um banco de dados SharePoint e assim por diante, né? Então, temos várias opções aqui e até tipo de combinações. Bom, a gente não vai aprofundar muito nesse assunto aqui, mas a gente vai entender um pouco mais sobre as ferramentas de dados, né? A primeira delas, que eu acho que é uma das mais interessantes aqui, é no classificar e filtrar. Então, eu acho que isso aqui é muito funcional no processo de você estar trabalhando, né? Temos essa opção aqui de classificar de A a Z e de Z a A. Então você pode pegar uma planilha dessa, né? Seleciona a coluna e aí você pode estar definindo isso. Mas a forma mais interessante de trabalhar com ela seria nos próprios filtros, né? Você pode selecionar, por exemplo, uma linha aqui da nossa planilha, né? Então, com base nessa estrutura, a gente consegue definir um filtro para nossa planilha. Exemplo, eu tinha selecionado a parte inferior aqui, mas nesse caso eu tenho que pegar de baixo para ele pegar o título, né? Então, como eu já apliquei aqui o filtro, e aí eu posso estar trabalhando com essa estrutura aqui, ó. Nesse caso, ó, vou clicar nessa setinha que foi gerado com filtro. Lembra das opções de A a Z, de Z a A? Elas estão aqui em cima também. Então, primeira coisa, eu posso classificar, ó, dessa forma. Eu consigo colocar todo o meu banco de dados aqui, ó, em ordem alfabética. Isso é muito importante, né? Então, se a gente tiver a informação, ó, todo mundo começa com a letra A, tá lá em cima. É claro que ele vai estar alterando as outras informações aqui, então é importante que você entenda isso, né? Se ele classificou aqui, ele puxou e deixou a linha por igual. Outra forma, você pode eliminar isso, ó, tá selecionado, você pode colocar o contrário, ó, tudo que começa a dizer. Se isso não for relevante para você, você pode vir aqui e simplesmente tirar essa opção, ó. Você pode eliminar aqui, ó, pode eliminar o filtro. Ele permanece, né? Mas dá pra gente mudar novamente, ó. Seleciona a linha de baixo de novo, ó. Vai lá no filtro. E aí você pode tirar essa opção, ó. Na verdade, voltar para a anterior, né? E a outra opção aqui é que você tem a opção de classificar por, né? Aí dá para você personalizar essa classificação também. Então, temos algumas classificações aqui, né? Tem algumas opções de classificação que você pode estar definindo, por exemplo, aqui, ó, tem algumas opções, ó, que são os campos que nós aparecemos aqui, ó. Posso classificar por nome, né? Nome das pessoas, e aí eu posso definir aqui, ó, o valor da célula, né? Então, temos algumas informações que podem ser classificadas aqui, ó. E aí você dá um OK, ele pode estar fazendo isso. Lembrar que você precisa selecionar, tá? Que é só para entender um pouco mais, a gente entrou aqui, ó, em classificar, né? Temos a opção de classificação personalizada também. Mas o ponto mais interessante dessa opção aqui de classificação, de filtro, né? De melhor forma aqui, seria o quê? Você tem a opção aqui de você pesquisar as pessoas, então eu vou procurar alguém que começa com a letra D, eu posso, ó, digitar a informação, ó, ele começa a listar aqui, exemplo, né? Eu vou pegar um nome de uma pessoa que é aleatória só para a gente confirmar que tem realmente essa pessoa, ó. Eu tenho aqui o Cleo, né? Alguém que começa com Cleo. Então, exemplo, vou voltar aqui na parte superior, vou clicar aqui e aí eu posso digitar aqui, ó. Nota que ele lista todas as pessoas de acordo com você vai digitando o nome, ó. Então eu posso desmarcar todo mundo aqui e deixar só as pessoas que tenham essa opção, ó. E aí eu dou um OK.
Nota que minha planilha, ó, ele mostra certinho o número da linha que essas pessoas estão e a quantidade exata. Então, a gente poderia até aplicar uma função aqui, conte, né, para ele contar essas informações aqui, né. Nesse caso, ó, eu vou voltar aqui todo mundo, ó, e ele volta toda a nossa planilha. Outras opções de classificação é você tirar toda a seleção e aí você define só os nomes que você pretende, né? Então você pode filtrar aqui, ó, só pelos nomes, ó. Então, se você quiser colocar mais informações de tipo de classificação, é interessante. E se eu estou usando aqui esse nome, nesse caso aqui por data, ó, você pode selecionar períodos específicos, né? Então, você desmarca todo mundo, e aí eu quero só esse período e esse outro período aqui. E aí eu dou um OK, ó. Nota que minha planilha vai ficar ainda grande, né? Posso ir lá, desmarcar, e aí eu quero só um período. Aí marco o período aqui. Ó, vou só o período. Observação. Aqui eu posso desmarcar todo mundo e marcar aqui, ó, tá vendo esse maisinho? Significa que você pode abrir, e aí se você tem um período, ó, eu quero janeiro, quero esses 3 aqui, ó, esses 3 meses, ó, dentro desse período, ó. Aí eu dou um OK, e ele vai filtrar só essas informações aí, ó, que ainda fica bastante informação. Então, é uma forma interessante aí de você classificar dados, é uma forma de você estar filtrando isso, né? Você pode retornar todo mundo, ó, e ele continua. Isso a gente falou aqui com datas, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, ó, poderia filtrar por estado, né? Então, se você tivesse a informação, o Acre e assim por diante. Ó. Por telefone também, na verdade, telefone não tanto, mas sim por DDD, né? Então, ó, poderia estar trabalhando aqui com DDD 11, ó, e ele vai listar para mim só o DDD 11. Então, isso depende muito do tipo de informação que você tiver. Ó. Eu posso limpar aqui também, né? O filtro que foi aplicado. Então, aqui na base de dados principal, a gente tem essa estrutura de classificação. Só nessa ferramenta você já consegue ganhar muito tempo também, tá? Além disso, a gente vai dar uma aprofundada um pouco mais e aí a gente vai conhecer esse grupo aqui, que é o grupo de estrutura de tópicos, né? E como eles funcionam. Na verdade, você pode definir, você pode pegar um grupo, por exemplo, aqui, ó. Eu vou pegar um grupo aqui do 4, né? Do 4 até o 10. Então, eu selecionei essa área aqui. Aí eu posso vir aqui, ó, na setinha, só para ficar mais claro, ó, ou clicar direto no botão em cima e agrupar. Nota que ele constrói essa estrutura que o 1 é o primeiro aqui, ó, que é recolhido aqui, o 2 ele é aberto. Então aqui eu posso estar organizando, ó, no caso aparece o 11, aí eu vou selecionar aqui, ó, mais, até o 20. Aí posso continuar fazendo isso, ó. E assim por diante, ó. Então eu consigo pegar uma série de dados, né? E recolhendo eles e criando esses pequenos grupos, ó. Se eu quiser abrir todos, ó, ele fica dessa forma. Então é uma forma interessante de você estar organizando seus dados e filtrando eles de uma forma mais prática. Isso pode ser uma distância maior também, tá? E aí você pode deixar até títulos definidos, uns cabeçalhos também para ele, para ficar visível só a informação que você pretende organizar. Isso fica bem funcional também, tá? Ó. Então pode abrir individual cada um deles, ó. Uma planilha bem extensa. Você tem como organizar ela e filtrar de uma forma bem rápida também, tá? Então, isso aqui é importante você estar trabalhando. Não quero mais trabalhar com isso. Eu posso vir aqui, ó, simplesmente selecionar toda a minha planilha, né? E eu posso eliminar, ó. Na verdade, eu posso desagrupar a linha ou coluna ou os dois, ó. Nesse caso aqui, ó. Aí ele tirou toda aquela minha estrutura de tópicos aí que eu tinha definido antes. A gente pode usar essa estrutura de outra forma também. Aqui na coluna não tanto porque tem pouca informação, mas poderia ser trabalhado também. Ó, eu posso selecionar aqui e aí posso aplicar, ó, e o número fica aqui em cima. Então, ó, você pode recolher essa informação, ó, e aí você pode expandir ela também, ou clicando aqui no número 2 que é aberto, ou no número 1 que é fechado, né? Então, você pode ir lá e remover isso também, caso você precise, ó. Detalhe, não pode remover antes de você expandir, né? Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer essa informação. Ó, beleza. E aí, aqui eu posso eliminar aqui a estrutura de tópicos também. Bom, a gente trabalhou aqui com essa estrutura, uma forma bem interessante de estar trabalhando também, tá? Além disso, a gente pode estar trabalhando aqui com os dados, seria uma forma de você estar filtrando algumas informações. Aqui na coluna, validação, né? Nesse grupo aqui, validação de... Não necessariamente na ferramenta, né? Aqui na ferramenta validação de dados, não no grupo, né? Mas sim na ferramenta aqui, ó, validação de dados. E aí temos algumas opções, a gente vai usar essa opção aqui, ó.
Ó, configurações, e aí nós temos aqui o permitir e vamos trabalhar com a função lista. Temos várias opções aqui de validação de dados, mas o que a gente vai trabalhar é com isso. Imagina que essa informação você quer que ela apareça em outra linha, né? Nesse caso a gente está colocando aqui uma ao lado da outra só para facilitar a linha de raciocínio, mas você pode estar trabalhando com uma informação ao lado da outra, né? Ou em planilha separada também. Nesse caso vai ser na mesma planilha. Então, vou selecionar aqui mais uma vez, aí validação de dados. Posso clicar aqui em configurações, depois aqui lista, selecionar a base de dados, né? Fonte, ó. Então ele recolhe e aí fica esperando você definir. Posso clicar em toda a coluna ou pegar só uma área específica aqui. E aí eu dou um OK. E ele me gera esse botãozinho aqui, ó, para você estar definindo essas informações. Isso aqui é bem prático, porque aí você alimenta uma informação aqui e ele automaticamente vai aparecer na sua estrutura de tópicos, né? Então você pode ter essa informação em outro local. Ah, mas isso aqui eu posso repetir? Pode, ó. Você pode puxar aqui para a direita, né? E aí, de acordo com que você puxa aqui para a direita, ó, ele repete a informação também, ó. Outra forma que você pode estar fazendo, como eu tinha explicado antes, ó, vou deletar essa estrutura aqui. Ok. Vou abrir aqui uma nova plan, eu estou em uma planilha separada, né? Vou dar uma aproximada aqui, e aí eu posso vir aqui na mesma forma, ó, validação, as mesmas configurações aqui, lista, fonte de dados, volta aqui no meu banco de dados, e aí eu posso selecionar uma coluna aqui, ó. Nesse caso eu vou pegar até tudo aqui, ó. Tudo eu acho que fica muita informação, como está mesclado aqui, ó, não vai ficar legal isso aqui, então eu vou selecionar só uma área específica também, tá? Ó, só com uma quantidade maior. Vou abrir aqui novamente, vou dar um OK, e aí ele volta aqui para minha plan, ó. Tenho essa informação aqui, tem essa informação aqui, aí eu clico na seta, ó, e ele me dá toda aquela lista do banco de dados. O detalhe é que se eu atualizar lá, automaticamente ele vai ficar atualizado aqui. Então isso aqui é bem interessante para você conseguir organizar, pegar informações de uma fonte externa, ou nesse caso aqui de uma outra planilha, né? Bom, pessoal, a gente teve um resumo aqui básico das principais ferramentas relacionadas com dados, tá? Na verdade é muito mais amplo, mas a gente trabalhou com filtro, trabalhou com agrupar e desagrupar, que é bastante importante, né? E estrutura de tópicos aqui, ó, só para concluir, você pode estar trabalhando também, a gente veio aqui nos grupos, mas não marcou essa opção, né? Então você pode definir isso para sua planilha, né? Então você pode selecionar a sua planilha e marcar uma estrutura de tópicos aqui. Então seria interessante ser trabalhado também. Nesse caso precisaria estar tudo organizado aqui de uma forma bem interessante, tá? Para a gente concluir então nossa linha de raciocínio, a gente trabalhou aqui com dados, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula.